Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, a palavra de hoje está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12. Ele fala aqui a visão e revelação do Senhor. Essa mensagem aqui é muito importante porque o apóstolo Paulo, ele fala de uma experiência que ele teve com Deus e o apóstolo Paulo não tinha costume de fazer isso. Ele não contava. Se a gente olhar, se a gente ler as cartas paulinas, desde Atos, até que não foi Paulo que escreveu, mas o ministério dele começa ali, que ele foi, ele teve a conversão dele ali. Ele não tem costume de contar as experiências que ele teve com Deus, que foram muitas. Por quê? Porque ele não queria se orgulhar, ele não queria se sentir orgulhoso naquilo, ou que as pessoas sentissem que ele estivesse se exaltando por conta das experiências que não foram poucas que ele viveu com Deus. Porque no ministério de Paulo a importância não era que as pessoas olhassem para ele, mas ele queria levar as pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo não queria seguidores dele, o apóstolo Paulo queria seguidores para Cristo. Então aqui, nesse contexto aqui, para a gente ficar mais ou menos familiarizado do que aconteceu, nessa época aqui, Paulo não estava em Corinto, lógico, é tanto que ele escreveu a carta, ele estava na Macedônia, foi mais ou menos em 57. Ele conta de uma experiência que ele teve com Deus, porque aqui nessa época estavam havendo algumas pessoas que se auto-intitulava apóstolo, que entrava na igreja querendo minar o ministério de Paulo. Falava que Paulo era um judeu que não nasceu na Judéia, era um judeu da dispersão, que tinha nascido em Tarso da Cilícia, que não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Eles também não, Por isso não, Eles também não eram do grupo dos 12 apóstolos. Mas eles falavam que Paulo não era um judeu legítimo, enfim, tentavam minar o ministério de Paulo para eles poderem ser os líderes desta igreja. E por incrível que pareça, por mais que Paulo tenha pregado a igreja, fundou a igreja, ficou ali bastante tempo, ali 3 anos ficou ali com eles. Quando as pessoas chegam de fora, é fácil a pessoa esquecer. Eu falo assim, a mente das pessoas são muito curtas, não são rápidas, a gente esquece do que Paulo fez, do que Paulo falou. Paulo já tinha avisado para eles, vai acontecer pessoas que vão se infiltrar, vão tentar enganar, Paulo tinha contado tudo aquilo, mas mesmo assim, aquela igreja começou a dar trabalho em relação a isso, e aí Paulo manda uma carta para eles, percebam isso aí, e leiam essas cartas aí para esse pessoal que está aí, adverte esse pessoal que está aí, porque se existe uma pessoa que teve experiência com Deus, foi o apóstolo Paulo, hein? Quantas experiências eu não digo que os outros não teve. A gente teve no Antigo Testamento Moisés, muitas pessoas que teve experiências, João, que teve a revelação do Apocalipse. Tantas pessoas que tiveram aí experiências com Deus. Mas Paulo não gostava de contar as experiências que ele contava, que ele tinha tido com Deus. Ele só contava quando ele era obrigado a contar. Tipo assim, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu vou contar o que aconteceu comigo, quando não tinha jeito. E nessa ocasião aqui, ele tá contando do espinho na carne, aquela passagem bem conhecida que é muito falada na igreja, do espinho da carne. A única coisa que a gente sabe que não era um espinho, é lógico, porque qualquer espinho que entra na gente, qualquer farpa que entra na gente, a gente dá um jeito de tirar. Esse espinho era algo ou espiritual, ou era uma doença, ou era um sentimento de melancolia, porque Paulo foi um perseguidor. Então, existem várias especulações aí falando que era o espinho na carne, Mas Paulo não deixa claro o que é, a Bíblia não fala. Foi isso que Deus colocou em Paulo e que ele pedia para Deus tirar, e Deus não tira. Não tira para que ele não cresça, para que ele não se sinta, aquela pessoa soberba, e fala, minha graça te basta. Então vamos na mensagem, que é uma mensagem importante para a gente, amém?
capítulo 12, versículo 1. Então aqui, as visões e revelações de Paulo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, como eu falei, ainda não convém que eu me glorie. Tá vendo? Aqui já começa, né? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, porque não é convém que a gente se glorie, porque Deus vai exaltar os humildes. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Esse homem em Cristo que ele está falando é ele mesmo. É ele mesmo. Ele está falando dessa forma, depois a gente entende, né, que é ele, é tanto que depois ele recebe espinho na carne. Então é ele mesmo. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Quando a gente pensa assim, 14 anos, a gente está pensando numa época, a gente pode ter certeza que é uma época que Paulo foi convertido assim, um pouquinho depois da conversão. Paulo foi convertido um pouquinho depois, já aconteceu essa experiência aqui. Porque ele não estava ainda não tinha fundado a igreja em Corinto. E olha que vocês, que na época que ele estava em Corinto, formando a igreja em Corinto, estabelecendo as regras, porque Corinto foi uma igreja que ela foi agraciada com muitos dons, mas eles aproveitavam um pouco daquilo. Então Paulo teve que organizar toda a igreja. Na época em que ele estava em Corinto, ele não contou essa história que ele teve em Corinto. Ele não contou o que aconteceu com ele. Ele contou depois, em carta, porque ele se sentiu na obrigação de contar por conta dessas pessoas que estavam infiltrando na igreja, querendo minar o ministério dele. Então ele fala assim: ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, foi arrebatado. Arrebatamento, gente, é algo também extraordinário, né? Na Bíblia a gente sabe de arrebatamento. Ezequiel, né, teve passagens que ele fala que ele foi arrebatado, né, e teve visão da glória, né, do trono. Não vou lembrar de todos, mas Enoque foi arrebatado, né, Deus tomou Enoque para si. Elias foi arrebatado, né, teve uma carruagem, depois um redemoinho levou Elias. Teve o próprio Filipe, quando estava pregando para aquele eunuco, ele de repente foi arrebatado, ele pregou, ele batizou, o eunuco se converteu e ele foi arrebatado dali. De repente ele se encontrou ali na região de Gaza e começa a pregar ali em Gaza. Foi um arrebatamento. E aqui ele fala do arrebatamento que ele teve, que o próprio apóstolo Paulo teve. Até o terceiro céu. Aqui a gente está falando já de paraíso, né? Porque os judeus tinham o terceiro céu, paraíso. Se no corpo, virar aqui. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Você vê que Paulo entende direito o que aconteceu. Eu não sei se foi no corpo, eu sei que eu fui arrebatado. Eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, eu sei que aconteceu. Deus sabe, ele fala. Eu não sei se foi no corpo ou foi fora do corpo. Deus sabe. E sei que tal homem, que era ele, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, que eu falei que é o terceiro céu. E ouvi, já fala ele, palavras inefáveis, palavras maravilhosas, palavras que eu não conseguiria falar para vocês o que eu ouvi. Eu fico pensando em que visão que Paulo teve, né? A visão de glória, a visão do trono, né? A visão de Deus, de Jesus ali. Você imagina a visão que Paulo teve. Paulo guardou por 14 anos essa experiência. Palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porei de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de que em mim ouve. Ele fala, não é para mim que eu estou falando isso, ou do que vocês estão ouvindo de mim. Não é para mim que eu estou falando isso, não é para me gloriar. Aí ele conta do espinho na carne. E para que não me ensoberbece como a grandeza da revelação, com a grandeza daquela revelação que ele teve, porque aquele pessoal todo ali que se infiltrou na igreja estava dizendo que teve revelações com Deus. Eu tive revelações, eu tive sonho, eu tive anjo, não sei o quê.
para uma igreja que era meio mística, né? A igreja de Corinto era assim. Agora, gente, se vocês perceberem, a maioria das seitas, eu falo para vocês que todas as seitas, elas começaram com pessoas dizendo que viu um anjo, que teve um sonho, que teve uma revelação. Presta atenção aí. Essas seitas, eu não vou falar nomes que a gente conhece aí o que é seita e o que não é, né? Mas todas elas começam com uma pessoa dizendo: eu tive uma revelação. Um anjo falou comigo, eu tive um sonho. Todas elas começam assim, presta atenção aí. E foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha aí, Deus permite, né? A gente fala Satanás, é Satanás de Deus, né? Foi ele que fez, né? Ele fala aí, ó, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Gente, esbofetear é uma ofensa terrível. Porque esbofetear, você não é você dar um tapa na cara de uma pessoa. Esbofetear é você dar com a costa da mão na cara da pessoa, né? Você tipo que meio que fazer com as costas, é uma humilhação muito grande você esbofetear, né? Não é um soco, não é um tapa, né? Esbofetear é diferente. Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes Paulo pediu aquela humilhação tão grande, né? Aquele espinho na carne. Satanás esbofeteou ele. Ele pediu 3 vezes que tirasse dele. E olha, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo fala. Ele não se gloria naquilo tudo que ele viveu, embora seja lindo, maravilhoso, majestoso. Quem não quer viver isso, né? A minha glória não é essa. Eu me glorio no que aconteceu depois, porque aconteceu isso, né? Me foi colocado um espinho na carne, eu fui esbofeteado, para que eu não me soberbeça, para eu não me sentir gloriado, para eu não me gloriar. E é isso, é nisso que eu me glorio, nessa fraqueza que Deus me permitiu viver, viver. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então aquilo para ele fala: por amor a Cristo, eu me glorio nisso que o Senhor fez. Eu agradeço, né, o que o Senhor fez. O Senhor me mostrou sua majestade, mas depois o Senhor me diminuiu, porque eu não quero me gloriar, eu não quero ser maior que Cristo. Porque tem muitas pessoas que têm assim uma experiência muito básica, uma experiência com Deus, e ela se gloria nisso. Às vezes ela passa um culto inteiro contando: eu fiz isso, eu levantei a mão, um se converteu, a igreja caiu, um deitou, um caiu, foi aquela coisa, e a pessoa se gloria nisso, e Cristo fica em segundo plano. Cristo fica posto de lado, e isso é um perigo nas igrejas, era naquela época e é na igreja de hoje. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E a gente vê aqui, né, que Paulo pede 3 vezes ao Senhor que afaste de mim. Paulo pede. A gente tem que pedir. A gente tem coisa que está magoando a gente, que a gente está entristecido, que está machucando, que é algo que a gente, nossa, tá me afligindo a minha alma, isso está me machucando. A gente tem que pedir a Deus. Isso não impede a gente, se Deus vai de repente falar: não, eu vou deixar isso acontecer com você, para você não se engrandecer, né? Para a glória ser minha. Às vezes Deus não permite ficar uma cicatriz no corpo da gente, né? E a gente fala: eu tenho orgulho dessa cicatriz, porque essa cicatriz aqui, ó, foi um livramento de Deus. Foi um acidente que eu tive e eu fiquei com essa cicatriz. A minha vida foi poupada, a cicatriz ficou. E essa cicatriz é um testemunho de um livramento que eu tive. Então acontece isso na vida da gente. E pedir para Deus tirar da gente é uma coisa que a gente deve pedir. É algo que é justo, é nosso. Jesus, no Getsemane, o que Jesus pediu para Deus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu para Deus
que aquilo que ele ia enfrentar, ele sabia que ia ser muito difícil, que ia ser algo dolorido, né? A vida dolorosa não foi fácil. Ele sabia e Jesus pediu: afasta de mim esse cálice, se possível. Mas Deus falou: não. Às vezes a gente tem que ouvir um não de Deus. Paulo também aqui pediu 3 vezes: afasta de mim isso, né? Ele fala aqui 3 vezes: afasta de mim. Não. Deus falou: não. A minha graça te basta. Eu vou te fortalecer nas suas fraquezas. Enquanto eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte em Cristo. Às vezes a gente tem que se diminuir para que Cristo cresça na gente. E isso é uma lição para as igrejas de hoje. Há igrejas que a gente vê e muitas vezes a gente vê testemunho de pessoas que conversam com a gente no dia a dia. As pessoas, e eu já passei por isso, eu já ouvi palestras, eu vou muito em palestras, de pessoas que falam assim: Deus falou comigo para eu entrar nessa cidade, Deus falou comigo para eu entrar naquela loja, Deus falou comigo para eu falar com aquela pessoa, Deus falou comigo para isso, e isso deu certo, e eu fechei um contrato, e eu fechei isso, e eu fechei isso. Muito materialismo, né? Muito material, né? Deus fala muito aquela pessoa, né? E tudo no sentido de que eu consegui aquilo, e deu tudo certo, e o show foi uma bênção, e isso foi... E cadê Cristo? E cadê Cristo? Porque quem que tem que ser exaltado não sou eu que estou aqui. Eu sou cheia de falhas. Eu falo: Deus tem misericórdia de mim. Eu sou cheia de falhas. Mas quem que tem que ser exaltado aqui? É Cristo. Eu não quero levar vocês para mim, eu quero levar vocês para Cristo. A minha missão não é para mim, é para Cristo. Eu geralmente falo: gente, se no meio de todas as pregações, no meio de todos os vídeos que eu posto no canal, no meio de todas as vezes que eu prego na igreja, se 1 ou 2 pessoas aceitar Cristo, para mim eu já estou feliz, eu já estou assim: Senhor, eu já estou feliz demais, porque aceitou a Cristo, porque a nossa passagem aqui era tão rápida e o nosso dever aqui é tão grande, a gente tem que levar as pessoas a Cristo. E quando a gente ouve essas pessoas assim, ou culto que se torna até enfadonho, se torna cansativo, porque o pregador exalta tanto ele, tanta missão dele, tanta igreja dele, que a gente vê que Cristo quase não aparece. E as pessoas que estão ali, as ovelhas que estão ali, ficam enfadonho, fica cansado, fica cansativo, porque a alma da pessoa, ela pede por Cristo, ela quer salvação, ela quer ouvir mais de Cristo, ela quer saber mais de Cristo, e o nosso dever é esse, falar mais de Cristo. E aqui Paulo fala de Cristo, né? A minha graça te basta. Olha que coisa linda que ele fala aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer. O que eu senti prazer? É gostoso, eu estou bem, eu estou sentindo prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque Paulo foi injuriado, Paulo foi assaltado, foi injuriado, ele passou por nudez, ele passou por dificuldades, passou pela fome, né? Tanto que ele fala, né? Eu sei passar por nudez, eu já passei por fome, eu já passei por tanta coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque ele me fortaleceu a passar por tudo isso que eu passei. Então ele fala nas injúrias, nas necessidades, Paulo passou por necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Em tudo isso que ele passou por amar a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, irmãos, quando vocês pensam que vocês estão fracos, vocês não estão, não. Deus está te fortalecendo. Deus fortalece a gente no meio da angústia, no meio da fraqueza, no meio que a gente está passando por um estreito. É o momento que a gente mais se ajoelha, é o momento que a gente mais busca Cristo. Você pode ter certeza disso. É normal que quando tudo está bem na vida da gente, a gente diminui a oração, por incrível que pareça, né? Por isso que eu falo, né? As pessoas às vezes esquecem muito fácil das coisas que Deus faz. Quando a gente está na angústia, quando a gente está passando por necessidade, aí a gente procura Cristo. É nessas horas que a gente procura Cristo. É nessas horas de fraqueza é que Deus faz a gente forte, é que Jesus age na vida da gente e mostra que a gente é forte, segura na mão da gente e faz a gente passar por essa peleja,
segura ali e fica ali com a gente, não abandona a gente. Amém? É na fraqueza que você vai estar forte. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.